Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Disposições finais e transitórias. Artigo 259. A União, no prazo de 90 dias a contar da publicação deste Estatuto, elaborará projeto de lei dispondo sobre a criação ou adaptação de seus órgãos, as diretrizes da política de atendimento fixadas no artigo 88 e ao que estabelece o título 5 do livro 2. Parágrafo único. Compete aos Estados e municípios promover a adaptação de seus órgãos e programas às diretrizes e princípios estabelecidos nesta lei. Artigo 260. Os contribuintes poderão efetuar doações aos fundos dos direitos da criança e adolescente nacional, distrital, estadual ou municipais, devidamente comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecidos os seguintes limites. Inciso 1. 1% do imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Inciso 2, 6% do imposto sobre a renda apurado pelas pessoas físicas, declaração de ajuste anual, observado o disposto no artigo 22 da Lei 9532, de 10 de dezembro de 97. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 1º-A. A definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos fundos nacional, estaduais e municipais de criança e adolescente serão consideradas as disposições do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, a convivência familiar e comunitária e as do Plano Nacional de Primeira Infância. Parágrafo 2º. Os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente fixarão critérios de utilização por meio de planos de aplicação das dotações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes e para programa de atenção integral à primeira infância em áreas de maior carência socioeconômica em situações de calamidade. Parágrafo 3º. O Departamento da Receita Federal do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento regulamentará a comprovação das doações feitas aos fundos nos termos deste artigo. Parágrafo 4º. O Ministério Público determinará, em cada comarca, a forma de fiscalização da aplicação pelo Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente nos incentivos fiscais referidos neste artigo. Parágrafo 5º. Observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 95, a dedução de que trata o inciso 1 do caput, inciso 1, será considerada isoladamente, não submetendo a limite em conjunto com as deduções do imposto e, inciso 2, não poderá ser computada como despesa operacional na apuração do lucro real. Artigo 260-A. A partir do exercício 2010, ano calendário 2009, a pessoa física poderá optar pela doação de que trata o inciso 2 do caput do artigo 260, diretamente da declaração de ajuste anual. Parágrafo 1º. A doação de que trata o caput poderá ser deduzida até os seguintes percentuais aplicados sobre o imposto apurado na declaração. Incisos 1 e 2 vetado. Inciso 3, 3% a partir do exercício 2012. Parágrafo 2º. A dedução de que trata o caput, inciso 1, está sujeito ao limite de 6% do imposto sobre a renda apurado na declaração de que trata o inciso 2 do caput do artigo 60. Inciso 2, não se aplica à pessoa física que, a linha A, utilizar o desconto simplificado, a linha B, apresentar a declaração em formulário, ou a linha C, entregar a declaração fora do prazo. Inciso 3, só se aplica às doações em espécie. E inciso 4, não exclui ou deduz os benefícios ou deduções em vigor. Parágrafo 3º, o pagamento da doação deve ser efetuado até a data do vencimento da primeira cota ou cota única do imposto,
observar as instruções específicas da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 4º. O não pagamento da doação no prazo estabelecido, parágrafo 3º, implica a glosa definitiva desta parcela da dedução, ficando a pessoa física obrigada a recolhimento da diferença de imposto devido apurado na declaração de ajuste anual com os acréscimos legais previstos na legislação. Parágrafo 5º. A pessoa física poderá deduzir do imposto apurado na declaração de ajuste anual as doações feitas no respectivo ano calendário aos fundos controlados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e Adolescente municipais, distrital, estaduais e nacional, concomitantemente com a opção de que trata o caput, respeitado o limite previsto no inciso 2 do artigo 260. Artigo 260-B. A doação de que trata o inciso 1 do artigo 260 poderá ser deduzida. Inciso 1, do imposto devido no trimestre para as pessoas jurídicas que apuram o imposto trimestralmente. Inciso 2, do imposto devido mensalmente e do ajuste anual para as pessoas jurídicas que apuram o imposto anualmente. Parágrafo único. A doação deverá ser efetuada dentro do prazo a que se refere a apuração do imposto. Artigo 260-C. As doações de que trata o artigo 260 desta lei podem ser efetuadas em espécie ou em bens. Parágrafo único. As doações efetuadas em espécie devem ser depositadas em conta específica em instituição financeira pública vinculada aos respectivos fundos de que trata o artigo 260. Artigo 260-D. Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos fundos dos direitos da criança e do adolescente, nacional, estaduais, distrital e municipais, devem emitir recibo em favor do doador, assinado por pessoa competente e pelo presidente do conselho correspondente, especificando: inciso 1, número de ordem; inciso 2, nome, cadastro nacional da pessoa jurídica, CNPJ, e endereço do emitente; inciso 3, nome, CNPJ ou cadastro de pessoas físicas, CPF do doador; inciso 4, data da doação e valor efetivamente recebido; inciso 5, ano calendário que se refere à doação. Parágrafo 1º. O comprovante que trata o caput deste artigo pode ser emitido anualmente, desde que discrimine os valores doados mês a mês. Parágrafo 2º. No caso de doação em bens, o comprovante deve conter a identificação dos bens mediante inscrição em campo próprio ou em relação anexa ao comprovante, informando também, se houver avaliação, o nome, CPF, CNPJ e endereço dos avaliadores. Artigo 260-E. Na hipótese de doação em bens, o doador deverá, inciso 1, comprovar a propriedade dos bens mediante documento hábil; inciso 2, baixar os bens doados da declaração de bens e direitos quando se tratar de pessoa física e na escrituração, no caso de pessoa jurídica; e, inciso 3, considerar como valor dos bens doados. A linha A. Para as pessoas físicas, o valor constante na última declaração de imposto de renda, desde que não exceda o valor de mercado. A linha B. Para as pessoas jurídicas, o valor contábil dos bens. Parágrafo único. O preço obtido em caso de leilão não será considerado na determinação do valor dos bens doados, exceto se o leilão for determinado por autoridade judiciária. Artigo 260-F. Os documentos a que se refere os artigos 260-D e 260-E devem ser mantidos pelo contribuinte por um prazo de 5 anos para fim de comprovação da dedução perante a Receita Federal do Brasil. Artigo 260-G. Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos fundos do direito da criança e do adolescente nacional, estadual, distrital e municipais devem: inciso 1, manter conta bancária específica destinada exclusivamente a gerir os recursos do fundo; inciso 2, manter o controle das doações recebidas;
E, inciso 3, informar anualmente a Secretaria da Receita Federal as doações recebidas mês a mês, identificando os seguintes dados do doador. A linha A, nome, CNPJ ou CPF. A linha B, valor doado, e especificando se a doação foi em espécie ou em bens. Artigo 260-H. Em caso de descumprimento das obrigações previstas no artigo 260-G, a Secretaria da Receita Federal do Brasil dará conhecimento do fato ao Ministério Público. Artigo 260-I. Os Conselhos dos Direitos da Criança e Adolescente Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais divulgarão amplamente à comunidade. Inciso 1. O calendário de suas reuniões. Inciso 2. As ações prioritárias para a aplicação das políticas de atendimento à criança e adolescente. Inciso 3. Os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados com recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e Adolescente Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais. Inciso 4. A relação dos projetos aprovados em cada ano no calendário e o valor dos recursos previstos para a implementação das ações por projeto. Inciso 5. O total dos recursos recebidos e a respectiva destinação para o projeto atendido, inclusive com o cadastramento na base de dados do Sistema de Informações sobre a Infância e Adolescência. Inciso 6. A avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos dos Fundos da Criança e Adolescente Nacional, Estadual, Distrital e Municipais. Artigo 260-J. O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de fiscalização da aplicação dos incentivos fiscais referidos no artigo 260 desta lei. Parágrafo único. O descumprimento do disposto nos artigos 260-G e 260-I sujeitará os infratores a responder por ação judicial proposta pelo Ministério Público, que poderá atuar de ofício a requerimento ou representação de qualquer cidadão. Artigo 260-K. A Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República encaminhará à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 31 de outubro de cada ano, arquivo eletrônico contendo a relação atualizada dos Fundos dos Direitos da Criança e Adolescente Nacional, Distrital, Estaduais e Municipais, com a indicação dos respectivos números de inscrição no CNPJ e das contas bancárias específicas mantidas em instituições financeiras públicas destinadas exclusivamente a gerir os recursos dos fundos. Artigo 260-L. A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá as instruções necessárias à aplicação do disposto no artigo 260 ao 260-K. Artigo 261. A falta dos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, os registros, inscrições e alterações a que se refere os artigos 90, parágrafo único e 91 desta lei serão efetuados mediante a autoridade judiciária da comarca a que pertencer a entidade. Parágrafo único. A União fica autorizada a repassar aos estados e municípios e os estados aos municípios os recursos referentes aos programas e atividades previstos nesta lei, tão logo estejam criados os conselhos dos direitos da criança e do adolescente dos respectivos níveis. Artigo 262. Enquanto não instalados os conselhos tutelares, as atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária. Artigo 263. O Código Penal passa a vigorar com as seguintes alterações. Inciso 1, item 1.
Artigo 121, parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima, não procure diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante, sendo doloso o homicídio, a pena aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14 anos. Item 2. Artigo 129, parágrafo 7º, aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do artigo 121, parágrafo 4º, parágrafo 8º, aplica-se à lesão culposa o disposto no parágrafo 5º, artigo 121. Item 3, artigo 136, parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14 anos. Item 4, artigo 213, parágrafo único, se a ofendida é menor de 14 anos, pena reclusão de 4 a 10 anos. Item 5, artigo 214, o parágrafo único, se o ofendido é menor de 14 anos, pena reclusão de 3 a 9 anos. Artigo 264, o artigo 102 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 73, foi acrescido o seguinte item. Artigo 102, número 6º, a perda e a suspensão do pátrio poder. Artigo 265, a imprensa nacional e demais gráficas da União, da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, promoverão edição popular do texto integral deste estatuto, que será posto à disposição das escolas e das entidades de atendimento e defesa dos direitos da criança e adolescente. Artigo 266, esta lei entra em vigor 90 dias após sua publicação. Parágrafo único, durante o período de vacância serão promovidas atividades e campanhas de divulgação de esclarecimento acerca do disposto nesta lei. Artigo 267, revoga-se as leis 4.513, 64, 6.697, 79, Código de Menores e as demais disposições em contrário. Brasília, 13 de julho de 90, Fernando Collor de Mello, presidente.